Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Tuga Foot Maltinha e hoje eu venho aqui para vos trazer um vídeo um pouco mais diferente do que eu venho trazendo, né? Eu hoje vou estar a trazer um vídeo a falar de um tema específico, é uma coisa que eu sei que muita gente faz aqui no YouTube, mas eu geralmente não faço isso, portanto deixem nos comentários se vocês querem mais vídeos a falar sobre um tema específico, malta. Hoje nós vamos falar da injustíssimo despedimento de Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest, ok malta? Mas antes de falarmos do despedimento em si, vamos começar por falar do Nottingham Forest em si. O Nottingham Forest é um clube muito tradicional na Inglaterra, ok? É um clube que já ganhou 2 Ligas dos Campeões e já agora seguidas, já venceu a Premier League, já ganhou a FA Cup, mas não é um dos gigantes da Inglaterra, vamos ser sinceros. O Nottingham Forest está longe do patamar de Manchester United, de Liverpool, de Chelsea, talvez mesmo até do City hoje em dia e do Arsenal. Portanto, é um clube tradicional e ponto, ok? Mas é um clube que nos anos recentes andava muito mal, ok? O Nottingham Forest andou 23 anos longe da primeira divisão, longe da Premier League. Antes da temporada 22-23, que é a temporada que eles voltam à Premier League, a última vez que eles tinham estado na Premier League era, 96-97, por aí. Ou seja, foi há muito tempo, malta, ok? Ou 98-99. Foi antes mesmo de começar o século XXI, para vocês terem noção de há quanto tempo que o Forest andava longe da elite inglesa, né? Para não falar também que o Forest, obviamente, por estar longe da elite, também estava longe da Europa há muito tempo. O Nottingham Forest não jogava competições europeias até um tempo recente, há 30 anos, ok? O Forest vai voltar esta época às competições europeias cerca de 30 anos depois. Portanto, essa era a realidade do Forest hoje em dia. O Forest era um clube que tinha subido há pouco tempo da segunda divisão e estava a tentar se estabelecer. Agora sim a gente chega à temporada 2023-24 para começarmos a falar do percurso do Nuno Espírito Santo e como foi o seu percurso no Nottingham Forest, né? Lembrar que o Forest começou muito mal a temporada, Steve Cooper teve um péssimo arranque de temporada e chegou em dezembro de 2023, chegou Nuno Espírito Santo para salvar a temporada do Forest e ele cumpriu bem com o seu trabalho na sua primeira temporada, ok? Chegou a meio da temporada, conseguiu o objetivo que era manter o Forest na primeira divisão, ok? Conseguiu a manutenção, tudo certo, nada de especial. Agora, a história que Nuno Espírito Santo fez vem na época 2024-25, ou seja, a época passada. O Nuno Espírito Santo fez um trabalho completamente acima das expectativas para o Nottingham Forest. O patamar do Forest, o Forest vinha de 2 temporadas em que tinha conseguido a manutenção por pouquinho, ok? A realidade do Forest era essa, um clube que lutava pela manutenção. E Nuno Espírito Santo conseguiu mudar isso, conseguiu fazer uma equipa competitiva, uma equipa de transição rápida, até a jogar um futebol mais ou menos interessante, ok? Mas a conseguir bons resultados. Para vocês terem noção, até metade do campeonato, mais ou menos, o Forest chegou a estar em terceiro lugar com os mesmos pontos do Arsenal, que eu vou estar a pôr aí na tela. O Forest chegou até boa parte do campeonato a lutar por uma vaga na Champions. Um clube que andava há 30 anos fora das competições europeias chegou a estar em lugares de Champions. O Forest conseguiu derrotar o Liverpool. Sim, o Liverpool, que praticamente não perdeu, teve pouquíssimas derrotas nesta Premier, conseguiu derrotar aquele Liverpool imparável que conquistou a Premier. Portanto, foi uma equipa com o Nuno Espírito Santo que cresceu e cresceu muito. E no final da temporada fez história, ok? Não conseguiu a sonhada vaga na Champions, mas mesmo assim ficou em 7º lugar e garantiu uma vaga na Conference League, né? Depois, com toda aquela questão do Crystal Palace, acabou por ir para a Liga Europa. Mas para vocês verem, Nuno Espírito Santo fez história. Nuno Espírito Santo pegou uma equipa que andava a lutar para não descer e colocou-a na Europa novamente 30 anos depois, ok? É um trabalho histórico e completamente acima das expectativas, sem falar a nível taças, que o Forest atingiu as meias finais da FA Cup. O Forest fez uma grande FA Cup também, só caiu para o Manchester City. Claro, o City não foi campeão, mas vocês sabem, o City é o City, né? Mesmo em crise é o City, não é fácil ganhar ao City. Portanto, foi uma temporada espetacular do Nuno Espírito Santo. Só que depois temos ali um episódio que eu acho que foi o quebrar da relação, ok? Tem um episódio lá em maio, lá no finalzinho da temporada, que eu acho que talvez tenha sido o grande motivo e o momento que fez com que a quebra de relação entre o Nottingham Forest, mais exatamente o presidente, e Nuno Espírito Santo, que eu acredito que seja esse o motivo da demissão, né? Lá em maio, num empate do Nottingham Forest frente ao Leicester, o Marinakis, presidente do Nottingham Forest, invadiu o relevado e foi prestar contas ao Nuno Espírito Santo. Foi mesmo
tipo, foi cobrar o Nuno Espírito Santo pelo empate e por não ter conseguido o bom resultado, porque o Forest naquela altura ainda sonhava com uma vaga na Champions, né? O Forest deu umas tropeçadas nas últimas jornadas e acabou por ficar apenas em sétimo. Mesmo assim ali, foi um começar de relação que dava para ver que as coisas não estavam muito boas. O Nuno Espírito Santo já tinha falado publicamente sobre isso também, que a relação não estava boa. Portanto, eu acho que ali foi o começo do fim. Chegando ao começo desta temporada 25-26, eu até acho que o começo foi ok, para o nível do Forest até foi um começo aceitável, em 3 jornadas, uma vitória, um empate e uma derrota, completamente aceitável, e depois chega a notícia chocante, né? Foi segunda-feira, eu sei, eu estou um bocado atrasado a trazer este vídeo, peço imensa desculpa, mas segunda-feira saiu a tal notícia que o Forest despedia o Nuno Espírito Santo, malta. Eu acho absurdo, ok? Na minha opinião, a única justificativa que tem é a birrinha do Marinakis. Simplesmente o Marinakis embirrou com o Nuno Espírito Santo porque ele queria que o Nuno Espírito Santo garantisse aquela vaga na Champions e o gajo ficou meio embirrado que não conseguiu a vaga na Champions e foi só para a Conference League e depois Liga Europa e depois foi lá prestar contas. O Nuno Espírito Santo não gostou, porque óbvio que tu não vais gostar que o teu presidente vai invadir o campo para vir ralhar contigo à frente das câmaras, né? Eu acho que ninguém ia gostar disso, mas enfim, foi aquela quebra de relação e no final resultou no despedimento do Nuno Espírito Santo. Na minha opinião, não faz sentido, ok? Nuno Espírito Santo fez um ótimo trabalho no Nottingham Forest. Na minha opinião, ele sai por cima, ok? Ele sai por cima neste despedimento, apesar de ter sido despedido, sai por cima porque fez um ótimo trabalho, não merecia ter sido despedido e na minha opinião foi uma vergonha e uma decisão que provavelmente o Forest vai se arrepender. O Forest já anunciou o Postecoglou, ok? Treinador que na época passada conquistou a Liga Europa com o Tottenham, mas ficou em 17º, né? Então vejam o que o Forest está a fazer, está a mandar fora um treinador que fez história com o clube para ir buscar outro treinador que num clube dos Big Six terminou no último lugar antes da zona de rebaixamento, ok? Da zona de descida. Portanto, para vocês verem como faz sentido a decisão de Marinakis. Vocês vão dizer... mas o Postecoglou ganhou a Liga Europa. Ok, mas ficou em 17º na Premier, né? E o Forest dificilmente vai ganhar a Liga Europa. Mas enfim, malta, fica aí o meu videozinho a falar sobre este tópico, malta. Eu preferi trazer mais uns dados para vos mostrar como foi esta passagem realmente do Nuno Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez, eu peço que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos a falar sobre tópicos em específico. Se vocês gostam desse tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar aquele likezão que ajuda para caraças, aquela inscriçãozinha para ajudar a chegar aos 10 mil até o final do ano. Portanto, fui. Para tudo, malta. Antes de terminar o vídeo, tenho uma novidadezinha fixe para vocês. Se vocês gostam de prever os jogos da Champions, mas assim como eu não tenho dinheiro para gastar em apostas, eu tenho uma solução para vocês, malta. Eu criei uma liga lá na app UEFA Gaming, onde vocês vão poder prever os jogos da Champions e ganhar pontos com isso. Para isso, basta vocês instalarem a app, como é óbvio, digitarem nas ligas Liga Tuga dos Campeões e entrarem com o código que eu vou estar a deixar aí na tela ou com o link que eu vou estar a deixar aqui na descrição, malta. Portanto, não percam a oportunidade de participem da nossa Liga Tuga dos Campeões.